Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de História, conteúdo do terceiro bimestre, página 136. Antes, a Pro gostaria de falar com vocês que nós já estudamos anteriormente que a nação brasileira, né, o povo brasileiro é formado por gente diferente. Então, indo até a página 136, observando a imagem da obra da Tarsila do Amaral, Operários, nós podemos perceber isso. Observe a imagem da obra e percebemos muitas pessoas com feições diferentes. Podemos dizer que somos um povo, o povo brasileiro. Porém, temos características diferentes, cada um com seu rosto, cada um com sua característica. E por que somos um povo com tantas feições diferentes? Então, primeira coisa, nós iremos analisar a imagem, né, da obra de arte da Tarsila do Amaral. Tenta observar cada rosto que consta aqui nessa obra de arte. E nós vamos responder algumas questões de reflexão e vocês podem responder no caderno, ok? Então vamos lá. A primeira, o que a obra expressa? Nós podemos dizer que a obra expressa a variedade étnica das pessoas, que mesmo todos sendo brasileiros, apresentam características, feições diferentes. A obra recebe o nome de Operários porque retrata pessoas vindas de várias partes do Brasil para trabalhar nas indústrias. Então, quando nós analisamos a obra, nós percebemos diversos rostos diferentes, ok? E por que tanta diferença? Porque o povo brasileiro teve sua formação de diversas etnias. Nossa formação se deu a partir dos indígenas, dos africanos e dos europeus. E isso tornou o Brasil um país miscigenado, onde as pessoas apresentam características bem diferentes uma das outras. Temos também a seguinte pergunta: é possível dizer que esta obra de arte expressa um único tipo de rosto? Não, ela não expressa um único tipo de rosto. Aqui nós vemos vários rostos diferentes. Temos a reflexão 3, a pergunta 3. É possível dizer que um desses rostos representa como é o povo brasileiro? Não, um único rosto não representaria o povo brasileiro, porque somos um povo de muitas feições, de muitos rostos, certo? Temos também a quarta pergunta: por que não é possível expressar o povo brasileiro pela imagem de um único rosto? Como nós falamos anteriormente, porque somos um povo de muitas características e muitas feições diferentes. Na pergunta 5, qual tipo desses rostos você mais se assemelha? Então, você vai voltar lá, observar a imagem e vai verificar, constatar qual rosto que você acha que se assemelha ao seu rosto e escrever aí nessa questão. Na última questão, nós temos: e por que somos um povo com tantas feições diferentes? Porque nós tivemos a nossa formação a partir de várias etnias. Certo, pessoal? Até aqui tudo ok? Na página 136. Vamos então à página 137. Nós iremos realizar a seguinte leitura. Você estudou que antes da chegada
dos europeus, há mais de 500 anos, nossa terra era habitada por muitos povos com culturas diferentes. Historiadores afirmam que, antes da chegada dos europeus, o território brasileiro era habitado por aproximadamente 3 milhões de nativos. Eram vários povos divididos em 7 grandes grupos. Então, antes da chegada dos portugueses no Brasil, já existia uma população imensa, que eram os nativos, ou seja, os indígenas que já habitavam as nossas terras. Na atividade 1, observe a distribuição desses grupos no mapa e depois responda as questões. Então, aqui nós temos o mapa e temos a legenda. Na legenda temos as cores e na frente das cores o nome dos povos indígenas que habitavam, determinada região do Brasil, certo? Então vocês irão analisar o mapa e a legenda com muita atenção. Feito isso, vamos então à primeira questão, letra A. O principal grupo indígena que habitava o litoral brasileiro era o... Aí, com base aqui da observação do mapa e da legenda, vocês irão responder. O principal grupo indígena que habitava o litoral brasileiro era o Tupi-Guarani. Exatamente, Tupi-Guarani. Na letra B, a região da Amazônia era ocupada por vários grupos indígenas, dentre eles o Tupi-Guarani, o Aruaque, o Cariba, o Pano e o Tucano, certo? Completando a letra B, vamos então para a página 138. Continuando a leitura, desses milhões de indígenas, atualmente pouco mais de 800 mil ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 300 etnias, porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses em solo brasileiro. O contato com outras culturas fez com que muitos povos tivessem sua identidade cultural alterada. Então, nós já conversamos também sobre isso, que a influência, dos brancos acabou alterando na cultura dos indígenas e alguns grupos passaram a ter muito dos nossos hábitos e a cultura indígena em alguns povos, alguns grupos acabou se perdendo, certo? Nessa atividade 2, observe neste outro mapa a localização dos parques e das terras indígenas na atualidade e depois responda às questões. Então, a mesma coisa. Aqui nós temos o mapa com as regiões e temos a legenda. Na legenda, nós temos terras demarcadas, terras em demarcação. Então, observando o mapa e observando a legenda, nós vamos responder a questão A. Envolva no mapa a área que apresenta a maior concentração de terras demarcadas. Então, vamos lá. Olhando aqui na legenda, a cor verde são as terras demarcadas. Então, vocês irão observar qual a região que tem mais terra demarcada. Nós podemos dizer que é a região norte. A região norte é a que apresenta mais terras demarcadas. Na letra B, no estado onde você mora, há alguma demarcação de terras indígenas?
Qual? Aí você vai procurar o seu estado. Qual é o seu estado? Então, você irá procurar aqui no mapa o seu estado e verificar se nele possui terras demarcadas, tá bom? Terras demarcadas. Então, fica aí essa pesquisa, vocês precisam observar o mapa para responder esta questão. O nosso estado é o estado de São Paulo. E a cor que indica a demarcação é a cor verde, certo, pessoal? Então, respondam aí a questão B. Feito isso, vamos para a página 139. Na página 139, nós iremos ler estas manchetes de jornais e de revistas mostram a situação de alguns grupos indígenas que vivem hoje no Brasil. Então vamos lá, primeira manchete. Povos indígenas do Tapajós firmam aliança em defesa de seus direitos. Quinta-feira, 30 de abril de 2015. Indígenas das etnias Munducuru, Caiabi, Apiacá e Ricabatsa reuniram-se durante 4 dias para discutir como garantir seus direitos frente à implantação de hidrelétricas e outras grandes obras na bacia do Tapajós. Vamos para a manchete 2. Indígenas, os povos mais esquecidos e desfavorecidos do mundo. 22/7/2014. Existem pelo menos 5.000 grupos de indígenas compostos por cerca de 370 milhões de pessoas vivendo em mais de 70 países dos 5 continentes, embora a região mais populosa seja a América Latina. Então, pessoal, nós podemos perceber que as populações indígenas, aos poucos, foram perdendo seus territórios, perdendo seu espaço e atualmente eles estão reivindicando seus direitos. E quais direitos seriam esses? Seria o direito à terra, a ter um espaço para sobreviver, se manter e cultivar a sua cultura. Eles estão reivindicando também as condições de vida, eles querem ter condições dignas de vida e também reivindicam o respeito às suas culturas, porque tudo isso acabou se perdendo ao longo do tempo. Então, são reivindicações justas, porque eles merecem, têm direito ao espaço para sobreviver de maneira digna e cultivando as suas culturas, ok? Feito as leituras, vamos às questões. Quais direitos você acha que os povos indígenas reivindicam hoje em dia? Então, nós podemos dizer que eles reivindicam o direito à terra, as condições dignas de vida e respeito às suas culturas, que é o que nós acabamos de falar, o que nós acabamos de conversar. Você já ouviu falar de povos indígenas de outras partes do mundo? Eu já ouvi falar, e vocês? Respondam aí, cada um responda a essa questão. Se já ouviu, sim, ou se não, coloquem não. A última questão da página 139. As questões indígenas são problemas que ocorrem somente no Brasil? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que em outros países os índios também passam por situações semelhantes aos que os indígenas brasileiros estão passando, a ponto de ter que reivindicar seus direitos? Então, respondam aí também, essa resposta é pessoal, certo? Vamos à página 140 para finalizarmos a nossa aula.
Alguns grupos indígenas que ocupavam o espaço hoje denominado Brasil eram formados por caçadores, pescadores e coletores nômades. Uns praticavam a agricultura, faziam as roças e se mudavam após a colheita, buscando solos férteis. Esses povos indígenas apresentavam culturas diferentes entre si. É um erro achar que todos eles viviam com o mesmo modo de vida. Alguns desenvolveram cerâmica, como a cerâmica marajoara, da região litorânea amazônica. Outros tinham bom conhecimento de agricultura. No entanto, nenhum deles conhecia o uso de metais ou desenvolvia a escrita. Todos viviam intensa vida comunitária e não tinham propriedade de terra. Também não desenvolveram o comércio e nem tinham a mentalidade de acumular bens. Alguns povos indígenas ainda hoje vivem como os antepassados. São os que quase não mantêm contato com quem vive fora das aldeias. Então, aqui nós podemos perceber que os indígenas viviam de maneira muito simples e retirando da natureza somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles não tinham essa noção de lucro, de acumular riquezas, de bens materiais. Então, pessoal, aqui na imagem nós temos duas imagens. Uma mostra uma mulher indígena fazendo cestaria e a outra mostra um casal guarani preparando a roça de milho. Então, no texto também nós podemos destacar que fica bem claro que os indígenas não tinham, todos os grupos, o mesmo ritmo de vida. Eles apresentavam características diferentes entre si. Cada grupo tinha a sua maneira de viver. Então, mesmo sendo uma etnia indígena, apresentam características diferentes entre si. Cada povo tinha a sua maneira de vida, a sua linguagem, a sua maneira de falar, de vestir, de pintar. Então, é importante destacarmos isso, que os indígenas não são todos iguais em sua maneira de viver, apresentam características diferentes, ok? Aí, para finalizar a aula, nós temos a seguinte atividade: pesquise quais são os principais alimentos consumidos pelos indígenas. Depois, compartilhe o resultado com seus colegas e o seu professor. Então, vocês irão pesquisar sobre os principais alimentos consumidos pelos indígenas, ok? A nossa aula de história finaliza aqui. Muito obrigada, uma ótima tarde.